Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante sobre sistemas não conservativos, trabalho das forças não conservativas. Vamos lá. Um bloco é abandonado do ponto A de um trilho da figura abaixo. As partes curvas do trilho são lisas e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a parte plana vale 0,2. Tá? Então aqui eu tenho essa figura que mostra o trilho, tá? Duas partes curvas, uma à esquerda, outra à direita, a parte plana, que tem 2 metros, e eu tenho aqui esse corpo A, esse ponto A, onde o corpo foi abandonado, de uma altura de 1 metro. Informações são colocadas no enunciado e na figura da questão. Então vamos lá. Sabendo-se que no local g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a que distância do ponto B, desse ponto aqui, o bloco irá parar de forma definitiva, tá? Até aí, tudo bem? Bem, agora para a gente solucionar essa questão, trouxe aqui, né, retratei aqui a figura da questão, lembrando que esse corpo é abandonado no ponto A, ou seja, a velocidade dele em A vale 0, cai de uma altura 1 metro e anda na parte com atrito e na parte sem atrito, tá? E o comando é saber a que distância de B esse cara irá, o bloco, né, o corpo irá parar de forma definitiva. No trecho AB, assim como esse trecho daqui, a parte curva à direita, não há atrito. Então posso falar que existe conservação da energia mecânica, tá? Então vamos lá, vou fazer isso aqui. Vou falar então que a energia mecânica em B vai ser igual à energia mecânica que o corpo tem, o bloco tem no ponto A. No ponto A, ele tem altura, mas não tem velocidade. Então ele tem energia potencial gravitacional, mas energia cinética. Acontece o contrário em relação ao ponto B. Ele não tem altura em relação ao referencial que eu vou botar aqui, ó, para ficar claro. O referencial eu vou botar aqui, ó, passando pelo ponto B, ou seja, no referencial em relação ao plano horizontal, tá? Então no ponto B não há altura, mas há o quê? Velocidade. Então ficaria assim. Se ele tem velocidade, tem energia cinética. M VB ao quadrado sobre 2, isso é igual a mgh do ponto A. Esse H do ponto A. Eu posso cancelar aqui a minha massa, é um produto, massa diferente de 0, então posso cancelar. E fica VB ao quadrado, sendo 2 vezes a gravidade local vezes a altura do ponto A. Em outras palavras, o VB elevado ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes a altura, que vale 1 metro, tá? Esse VB ao quadrado vai ser 20, como aqui é velocidade ao quadrado, metro quadrado segundo ao quadrado. Mas por que eu não fiz aqui, não analisei, falar que VB vai ser a raiz quadrada daquele número 20 ali? Porque eu vou usar daqui a pouco uma situação que eu vou usar VB ao quadrado. Então já deixo isso aqui reservado para a gente usar daqui a pouco. Até aí, tudo bem? Bem, achado isso aqui, a velocidade que ele chega em B, vamos para o trecho plano. Eu coloquei o trecho plano analisando ele passando por B, começando aqui da esquerda para a direita. É claro que ele vai perder energia aqui, nessa parte plana, porque há atrito ali. Ele chega nesse trecho final, na parte final do trecho plano, melhor falando, com uma velocidade menor do que ele tinha em B, mas tem velocidade, ele vai subir aqui, vai zerar a velocidade, vai descer, volta com a mesma velocidade, porque aqui no trecho curvo não tem atrito, vai passar aqui, isso vai se repetir até ele zerar a velocidade dele por definitivo, né, e ficar de fato parado. O que eu vou fazer? Eu vou analisar na parte plana e ver o seguinte: quanto esse cara deveria andar ao todo na parte plana para que de fato ele zerasse a velocidade dele, ok? Coloquei dessa forma assim para ficar mais prático, eu estou analisando daqui para cá, então botei ele indo para a direita, então a faixa cinética está para a esquerda, ok? É claro que quando ele pega, chega aqui, sobe e depois volta para cá, essa faixa cinética ela inverte sentido, ficaria menos faixa cinética, mas é o mesmo bloco, mesmo corpo, com a mesma massa, mesmo peso, mesma normal, é o mesmo coeficiente de atrito, então numericamente a faixa é a mesma. Então eu vou fazer um trabalho apenas de maneira resumida, ver quanto de fato ele tem que andar. Vamos supor que ele fosse um comprimento de plano aqui bem grande, para que suportasse ele ir direto até zerar a velocidade. Vamos supor isso. Depois a gente analisa quanto ele tem que andar
E no que ele tem que andar, quantas vezes ele tem que fazer essas idas e vindas aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos achar aqui o seguinte, na direção vertical, por que eu estou falando que é vertical? Porque ele fala que esse plano aqui é um plano horizontal. Logo, a força normal e a força peso estão na direção vertical. Ok? Então vamos lá. Nesse contexto, eu vou falar que, por mais que ele ande, vá, volte, é um movimento na horizontal. Ele não se movimenta na parte plana, não se movimenta na vertical. Logo, ele está parado em relação à vertical, logo, ele está em equilíbrio em relação à vertical. Consequentemente, posso falar que a intensidade da força normal é igual à intensidade da força-peso nessa direção. Então, vamos lá? Então, vou falar aqui. A força normal é numericamente igual à força-peso, então a força normal vai dar para mim massa vezes gravidade. Eu vou reservar isso aqui e vou usar daqui a pouquinho na minha análise que vem a seguir. Se eu já sei quanto é que vale a minha normal nesse contexto, que vale numericamente massa vezes gravidade, eu posso falar o seguinte, logo eu vou falar que a minha força de atrito cinética, minha FAT cinética, vai ser o meu μ cinético vezes a mesma normal. Consequentemente, vai ser μ cinético vezes massa vezes gravidade. Ok? Vamos deixar isso aqui também. Agora vamos lá. O que eu sei aqui? Na verdade, eu sei que na direção horizontal, na própria direção do plano, onde atua a única força, que é a força de atrito cinética, essa força vai retardar o movimento. Ela está contra o movimento. Está vendo aqui? Ó? Por definição da própria força de atrito é isso, né? Então, existe ali uma força dissipativa, que é o atrito, tá? Que vai gerar perda de energia cinética. Então, posso falar o seguinte, existe um teorema, trabalho-energia, que fala o seguinte, trabalho resultante é a variação da energia cinética, ok? Então, vou fazer isso aqui. Então, olha aqui, ó, trabalho resultante é igual à variação da minha energia cinética. Tudo isso aqui está no trecho plano, ok? Agora, nesse caso aqui, quem está realizando o trabalho é somente a força de atrito. É a única força que está na direção do movimento. Força normal e força-peso, ambas são perpendiculares ao movimento, não realizam o trabalho. Então aqui, ó, para mim, vai ser somente a minha força de atrito. Então vai ser o trabalho da força de atrito cinética, que é atrito de movimento. Então vamos lá. Então ficaria trabalho da força de atrito cinética é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo que, se eu quero que esse corpo, esse bloco, ele pare de forma definitiva, ele não terá mais velocidade. Se ele não tem mais velocidade, a minha energia cinética final vale zero, vai ser nula. Trabalho da força de atrito cinética, ela está sempre contra o movimento, é um trabalho resistível, um trabalho negativo. Então seria menos a FAT cinética vezes a distância total que ele tem que andar. Tudo bem? Isso é igual a menos a energia cinética inicial. Tá? Outra forma, a FAT está na direção do movimento, só que sentido contrário ao deslocamento. O ângulo é de 180 graus. Então seria FAT vezes deslocamento vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Enfim, tudo bem até aí? Então vamos lá. Então olha só, vou substituir. Menos com menos dá mais, então fica μ cinético vezes a massa vezes a gravidade, que é a minha FAT cinética, vezes o que eu quero saber. Isso é igual a massa, velocidade inicial, que é a velocidade dele em B, ao quadrado, sobre 2. Ok? Então, posso vir aqui, cancelar a minha massa. Eu vou dizer que a minha distância será V em B ao quadrado sobre 2 vezes μ cinético vezes G. Substituindo aqui, eu vou ter VB ao quadrado, isso está aqui, vale 20, tá? Então vale 20 aqui, ó. Aqui vale 2 vezes, o μ cinético é 0,2 e aqui deu 10. Fazendo a conta, aqui vai dar 5 metros. Opa, 5 metros. Então achei que na parte plana, aquele corpo, aquele bloco tem que percorrer 5 metros. Só que a parte plana tem 2 metros. Então vamos analisar?
Ele vem aqui, parte do ponto A do repouso, desce até o B, anda 2 metros, sobe aqui, desce, anda mais 2 metros, já são 4 metros, sobe um pouquinho mais, desce, anda mais 1 metro. Então, de novo, ele parte do A, desce a altura de 1 metro, anda esse trecho horizontal de 2 metros, chega com a velocidade aqui, não zerou a velocidade ainda, que andou somente 2 metros, tem que andar quanto? 5 para poder zerar a velocidade, por definitivo. Então ele tem uma velocidade aqui menor que ele tem em B, então ele sobe aqui, sobe menos do que ele estava no ponto A, mas sobe alguma coisa, desce, anda mais 2 metros, completa 4 metros, sobe aqui, menos que ele andou aqui, bem menos do que A e menos do que ele tem aqui, perdeu mais energia ainda, e vem aqui e anda mais 1 metro. Então, na verdade, esse corpo vai parar aqui, ó, no ponto médio aqui, ó, ele anda 1 metro além do B. Então ele passa 2 vezes, uma indo, outra voltando, e quando ele volta de novo, anda mais 1 metro e ele para por definitivo. Até aí, tudo bem? Bem, antes de terminar essa questão, deixa eu botar uma outra solução que é bem interessante também, que é bem cabível aqui também, tá? Seria o seguinte, fiz a análise aqui, tá? E eu sei que essa força de atrito cinética que atua na direção do movimento, né? Ou seja, contrário ao movimento, né? Sentido contrário, é uma força constante. Nós sabemos que a fati cinética, a força de atrito cinética é uma força constante. Então, posso falar que a força resultante é essa força de atrito cinética. E pela equação fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, m vezes A vai dar isso aqui. Eu estou já passando pelo fato de ter feito normal igual peso, né? Numericamente falando, e que depois normal numericamente igual a mg, e que essa intensidade da força normal multiplicada pelo μ vai dar força de atrito. Já passamos por isso, eu estou apenas dando um outro corpo aqui. Ficaria isso aqui. Tá? Então, achei minha aceleração. A aceleração cancelando a massa aqui ficaria μ cinético vezes gravidade. Então, 0,2 vezes 10 deu 2 metros por segundo quadrado. Tá? Apliquei TOEICH-L. Eu quero saber a distância. Não está falando nada de tempo. É um move, porque a força é constante, a aceleração é constante. É um move. Então, olha aqui, ó. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2A delta S, que eu chamei de D. E esse V inicial dele, na verdade, é o meu V de B. Isso aqui, ó. É V de B. Por que V de B? Foi quando ele começou o movimento. Ele desceu, ali ele começou a parte plana. Foi, voltou, mas ele começou em B. Então tá aqui. Tá? Então ficou VB ao quadrado é 20, 2 vezes A. O A vale 2, D, achei que D vale 5 metros. E aí você faz a mesma linha de análise para poder ver aonde ele vai de forma definitiva parar. Tudo bem? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.